coisa mais fascinante em tecnologia é o Wi-Fi. Dizem que é muito difícil. E aí eu fui tentar estudar e até trazer aqui para vocês um jeito fácil de aprender isso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é como que isso vai pro ar, né? Como que essa energia, essas coisas saem do computador e vai pro ar. Eu vi um vídeo do Manual do Mundo, no qual ele fazia o experimento de Hertz. Só que o experimento dele não é o experimento oficial de Hertz. Aí eu fui atrás do experimento real, que é uma bobina de Rutherford, que ela transforma pequenas voltagens, 6 volts, em altas voltagens, como 10 kV, ou então 10.000 volts. Essa grande voltagem, quando ela entra em atrito ali pelo ar, ela gera um campo eletromagnético. O elétrico a gente consegue ver e o magnético ele se propaga pelo ar. E aí que começa a parte maravilhosa do Wi-Fi. Como que funciona isso? Esse campo elétrico ele vai atravessando o ar, nesse caso em linha reta, e ele chega no arco. Esse arco capta essa onda eletromagnética e transforma ela de volta em um pulso elétrico. Se a gente tiver um LED, alguma coisa ali na ponta, ele acende o LED conforme é aceso a eletricidade lá na bobina de Rutherford. Então, a gente consegue ver isso trafegando no ar, ou seja, o que é o Wi-Fi? O Wi-Fi é a mesma coisa, é o sinal eletromagnético, ou seja, um pulso elétrico gerado em um equipamento que navega no ar até chegar no outro equipamento e vira outro pulso elétrico. Bom, mas assim ainda falando, ainda fica difícil de entender. Pelo experimento que o Manual do Mundo fez, é bem semelhante, a diferença é que a ponta final ela tem uma elétrica já constante, mais ou menos como funciona o teu notebook. Eu tenho uma corrente elétrica acontecendo, que ela está sendo interrompida porque há um espaçamento, e quando eu gero o pulso elétrico da origem, transforma-se em campo elétrico, através das antenas ele envia para outra antena, ele volta a fechar essa corrente, né, esse curto, e aí acende o LED. É basicamente isso que a gente viu ali no Manual do Mundo. Por que isso acontece? Cara, muito simples. Como que isso trafega no ar também? Muito simples. Fica cada vez mais visível quando a gente vai estudando esses experimentos. Eu tentei criar minha própria bobina de Rutherford, só que, sinceramente, até achei um vídeo de um mexicano aí, de uma pessoa falando em espanhol, um vídeo muito bom, bem detalhado, mas é muito item para construir uma bobina dessa. Eu preciso de sei lá quanto de filamento de cobre para gerar a primeira bobina. Dentro da primeira bobina, depois vem uma segunda bobina em cima dela. Faço mais tantos filamentos. Depois eu tenho que ter um pulsador constante ali, né? Transformando esses 6 volts em um pulso constante variado, na verdade, né? Porque ele fica batendo a pulsação para tipo mandar os 6 volts parar, mandar e parar. Com a forma que a corrente vai gerando, ele vai gerando uma voltagem maior. Muito difícil. Não sei como que os caras fizeram isso lá no passado. É muito difícil. Mas explicando como que isso funcionaria no bit aqui, né, no ar, funciona bem simples. Eu tenho um campo elétrico que ele vai virar magnético. Por que isso acontece? A primeira eletricidade é gerada através dessa forma que a gente viu, e aí a eletricidade é igual a gente já vê em qualquer lugar. Ela vai criar no primeiro átomo, vamos pensar no primeiro átomo, ela vai criar essa eletricidade é recebida pelo primeiro átomo, ele acende, assim, ele cresce a sua capacidade elétrica e ele dispersa essa elétrica em um campo magnético. Esse campo magnético excita o átomo do lado, aí o átomo do lado pega esse campo magnético e recebe essa energia em forma magnética e ele sobe e transformada em elétrica, e ela sobe a quantidade de eletricidade que ele tem. Mais ou menos igual a gente tem no nosso celular. Então, se eu pegar meu celular e colocar ele naqueles indutores, o que acontece? O indutor tem energia elétrica e ele cria um campo magnético. Esse campo magnético carrega o meu celular. Posso pegar o meu celular e aí ele todo carregado, eu posso ir em outro celular, encaixar o outro celular e carregar o outro celular. Aí minha bateria descarrega, mas eu vou criando um campo magnético aqui, ou seja, eu transformo minha eletricidade em campo magnético para carregar outro celular. E o outro posso pegar o outro celular e carregar outro, e carregar outro, seguindo essa sequência, né? Então, o campo magnético ele vai sendo gerado. Com isso eu vou consumindo a minha energia para fazer isso. Esse campo magnético acaba excitando, ou seja, carregando outro átomo. Esse outro átomo vai ficando excitado, vai recebendo mais energia, vai ficando cheio de energia, e aí ele dispersa essa energia em um novo campo magnético. Isso eternamente. Como a energia nunca acaba, a gente pode não conseguir ver, mas é eternamente. Então sai do primeiro átomo e vai até a nossa ponta. E aí lá na nossa ponta a gente vai ter o nosso LED sendo acendido. E aí, estamos pensando num LED, que é o que a gente viu aqui no experimento que essa galera fez, muito bom. Mas pode ser qualquer coisa. Imagina que código Morse. Código Morse é bip, bip. Vamos fazer o SOS, né? Ponto, 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 barra, 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 ponto, ponto, ponto. Então eu posso fazer isso como pisca, 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 luz acesa, luz acesa, luz acesa, pisca, pisca, pisca. Eu posso fazer isso como código Morse. Eu posso transformar isso em algo do computador.
códigos de 0 e 1. Então, pisca, pisca, pisca significa 1. Aceso, aceso, aceso pode significar 0. E aí, pisca, pisca, pisca de novo pode significar 1 de novo. Eu já fiz um código digital, 1, 0, 1. E aí, essa variação pode ser qualquer coisa, né? Então, tipo assim, esse tempo de acendido, ele pode variar um pouco mais, um pouco menos. O espaço entre o pisca e o outro pisca pode variar um pouco mais, um pouco menos. Mas eu sei que tem uma sequência de 3. É dessa forma que a gente consegue transformar esses pulsos elétricos em Wi-Fi. Eu acho que aqui já começa a ficar mais fácil você entender o que é Wi-Fi. E a gente tira um pouco daquele mito de onda, porque pra mim foi muito difícil entender o que era uma onda, porque quando a gente fala onda, a gente pensa na onda sendo, tipo, de fato uma onda, né? Como a onda do rio. Mas não é bem assim, né? É uma onda porque se você pegar o ciclo de sem energia, e aí ele vai carregando, carregou o total. E aí ele vai descarregar energia para carregar o vizinho. Então ele descarrega, descarregou o total. E ele tá carregando o vizinho agora. Então carrega o vizinho, carrega. E aí, se você for seguir isso numa linha do tempo, fazer esse gráfico em forma de linha do tempo, ele vai virar uma onda. Então o gráfico, ou seja, de 0 energia para 100% de energia ao longo do tempo, acaba virando uma onda, né? Isso num ciclo. E no caso do Wi-Fi, como essa energia é transformada em campo eletromagnético, a gente tem dois gráficos. Por isso que a gente vê um gráfico em 3D. A gente tem um gráfico subindo, dizendo que ele está carregando a energia, e um gráfico baixando porque ele está recebendo o eletromagnético. E aí ele vê o gráfico de energia descendo e o gráfico de magnético crescendo. Ou seja, na hora que ele chega no pico total de magnético, ele está num pico mínimo, ou seja, em zerado de ondas elétricas. E aí a gente vai para o próximo átomo. O próximo átomo está recebendo, né? Então ele está recebendo magnético, está recebendo, então o campo magnético vai sendo zerado. E a energia a gente vai colocar como negativa porque a gente está contando ainda que ela está saindo do outro. Ela está saindo e entrando no outro, então ela vai negativando até menos 100%. E isso vai sendo um ciclo infinito. Por isso uma onda eletromagnética. É a onda por causa do gráfico, não porque ela é uma onda mesmo, né? Ela não vem assim, ó. Na verdade ela vem, tá? A gente vai ver que como é um campo magnético, né? Ele vai crescer e ele vai diminuir. Ele vai crescer e ele vai diminuir. Então vai acabar virando uma onda aqui, fisicamente. Inclusive Hertz conseguia calcular isso, mas eu não quero entrar nesse cálculo porque o cara era pirado da cabeça. Eu não sou tão assim, você acha que também não? Eu acho que é isso. Se você quiser que eu faça o experimento, cara, deixa aqui no comentário. Provavelmente eu não vou fazer, porque é difícil pra um caramba. Mas se você quer aprender ainda mais de Wi-Fi, deixa seu like aí pra me ajudar, me incentivar a criar mais vídeos. Então um grande abraço, te espero na próxima aula. Fui!